ministrar a palavra do Senhor, e eu gostaria de louvar a Deus pela vida de todos que estão nos assistindo neste momento, também pela vida do nosso pastor, presidente pastor Hilário, que nos concedeu esta oportunidade. Eu gostaria de, neste momento, fazer uma leitura bíblica para a nossa reflexão daquilo que nós estaremos tratando no dia de hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 13, que trata de uma parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo, e uma parábola bastante conhecida da maioria daqueles que são leitores das Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13, eu vou ler o texto e peço que você acompanhe, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pois bem, tendo lido esse texto, nós estaremos agora fazendo algumas reflexões sobre o texto da parábola das 10 virgens. Aqui Jesus ele está contando uma parábola, ele está utilizando um recurso de linguagem que era muito comum na época de Jesus e até antes mesmo, aonde na parábola, aquele que conta a parábola, ele tem o objetivo de pegar coisas, situações do cotidiano e usar essas situações para fazer uma aplicação espiritual em cima daquilo. Ou seja, parábola é um meio de fazer comparações. E aqui Jesus ele está então contando algumas parábolas, não somente esta, porque esta parábola ela está englobada em um conjunto de parábolas, aonde Jesus ele tem o objetivo de levar os seus discípulos a uma exortação à vigilância. O contexto maior desta parábola das 10 virgens diz respeito à vinda de Jesus. E como nós temos aqui esta parábola em específico, a das 10 virgens, conhecida como a parábola das 10 virgens, para que nós possamos compreender a mensagem que Jesus quis transmitir nesta parábola, é necessário a gente conhecer um pouco sobre o contexto histórico-cultural de um casamento judaico da época. Até porque esta parábola ela traz no seu conteúdo
um pouco da terceira etapa de um relacionamento ou de um procedimento matrimonial da época. Os procedimentos matrimoniais naquela época se davam em 3 etapas. Primeiramente, havia a primeira etapa, que era o compromisso. Em segundo lugar, tinha a segunda etapa, tinha a parte do noivado. E em terceiro lugar, por fim, chegava-se o dia do casamento, né? E aqui Jesus, nesta parábola das 10 virgens, ele vai focar justamente na terceira etapa deste procedimento matrimonial. Então vamos entender um pouquinho, aqui para a gente entrar no texto, entender um pouquinho como, de maneira resumida, como funcionava um casamento naquela cultura, naquele contexto cultural. O noivo, ele já havia tido um contrato com a noiva, né? Mais propriamente com os pais da noiva, até porque as mulheres casavam com a idade muito precoce, muito cedo naquela época, e ali era todo o procedimento, ele já havia sido, né, combinado, o dote, que é o preço da noiva, e vários outros elementos que compunham esses procedimentos matrimoniais na Palestina da antiguidade. E quando chegava o dia do casamento propriamente dito, o noivo, ele reunia alguns de seus amigos, os amigos do noivo, e ele ia junto com seus amigos até a casa da noiva, aonde a noiva também estaria esperando a chegada do noivo junto com suas amigas, as amigas da noiva, que provavelmente eram virgens como ela também deveria ser. E ali a noiva ficava aguardando junto com as suas amigas, até que o noivo chegava e ele pegava a noiva e ambos iam para um cortejo até a casa do noivo, aonde de fato se consumaria o casamento. Mas até o noivo chegar aonde estavam aquelas virgens, as amigas da noiva, havia uma longa demora, porque naquela cultura, né, diferentemente da nossa cultura ocidental de hoje, pós-moderna, quem se atrasava para o casamento era o noivo. Era muito comum o noivo se atrasar para o casamento, a sua chegada demorava um pouco, e assim elas deveriam esperar pacientemente até que o noivo chegasse e desse continuidade ao procedimento, dessa terceira etapa do procedimento matrimonial. Então, sabendo deste contexto histórico-cultural do casamento, nós podemos extrair deste texto algumas mensagens para o nosso cotidiano, né? Embora a parábola ela não nos permite, né, como alguns pensam, ela não nos permite nós usarmos de alegoria, né, de alegorização na sua mensagem. A parábola ela tem uma mensagem central. Quando Jesus ele contou esta parábola, ele tinha um objetivo central para com a mensagem desta parábola. Mas nós podemos extrair, além da mensagem central de Jesus nesta parábola, nós podemos extrair algumas lições, algumas advertências para o nosso cotidiano, na nossa caminhada e jornada cristã. E é isso que eu gostaria de fazer contigo neste momento. Bom, primeiramente, a primeira lição que nós podemos extrair deste texto da parábola das 10 virgens, que está no versículo de número 2 que nós lemos há pouco, aonde Jesus ele diz neste versículo que 5 dessas virgens, dentre essas 10 virgens, 5 eram prudentes
e 5 loucas. E qual é a primeira lição que nós podemos extrair deste texto? A primeira coisa que a parábola ela nos ensina é a de que pode existir 2 tipos de crentes: os crentes prudentes e os crentes nécios. Na parábola, os nécios, eles são representados por aquelas virgens que, mesmo sabendo que a qualquer momento o noivo ele viria para levar a noiva para a sua casa, elas não se prepararam devidamente, da forma adequada para este evento. Elas faziam, essas 5 virgens nécias, ou algumas traduções chamam de loucas, elas faziam parte do grupo das virgens. Elas conheciam o noivo assim como as outras prudentes. Elas tinham também o convite do noivo, como as outras 5 prudentes também tinham, mas elas não esperaram pelo noivo como deveriam. Já por outro lado, nós temos aqui as outras 5 virgens prudentes, que são representados pelas virgens. Elas sabiam que o noivo viria e se comportaram com prudência e sabedoria. Sabiam que precisariam de azeite para manter as suas lamparinas acesas durante o cortejo até a casa do noivo. Até porque os casamentos, dentro da cultura da época, os casamentos eles eram realizados ao entardecer ou ao anoitecer. Então era tradição essas amigas, essas virgens, essas amigas da noiva, elas irem carregando lâmpadas, lamparinas, para iluminar o caminho e ali levar a noiva até a casa do noivo. Então nós temos a situação aqui de 5 virgens prudentes que esperaram o noivo prudentemente, da forma como deveria esperar, e 5 nécias ou 5 loucas que, mesmo sabendo que o noivo viria, elas não aguardaram da forma que deveriam aguardar. Elas tinham todas as características das outras, eram virgens, tinham o convite do noivo, né? Tinha o conhecimento, a ciência de que o noivo viria, mas não aguardaram como deveriam aguardar. Então a única diferença entre as nécias e as prudentes estava justamente no preparativo, se mantendo com azeite de reserva. Todas elas eram virgens, todas elas tinham lamparinas, todas conheciam o noivo, todas foram convidadas para a festa, mas somente 5 delas se prepararam como deveria estar preparada. Nós podemos já fazer aqui uma aplicação para os nossos dias atuais, para a igreja de Jesus Cristo. Nós devemos aguardar com prudência, com sabedoria e com ansiedade a chegada do noivo, porque ele prometeu que ele vai voltar. Ele prometeu que ele vai buscar a sua noiva, e se ele prometeu, ele vai vir, ainda que pareça tardia a sua vinda, ainda que para alguns, na perspectiva de muitas pessoas, essa volta parece que não vai acontecer, parece que o noivo abandonou a sua noiva, parece que o noivo já não tem mais interesse pela noiva. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço por esta noiva, que é a igreja do Senhor, e Ele não vai abandoná-la, Ele vai voltar para buscar. Então cabe a nós nos comportarmos como as virgens prudentes, que mesmo consciente de que o noivo poderia demorar, elas guardaram azeite de reserva para a eventual chegada do noivo. A segunda lição que nós podemos extrair deste texto está no versículo de número 5,
que nós já lemos, mas eu faço questão de ler novamente, é quando Jesus diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E aqui nós temos uma segunda lição que este texto nos ensina e fala conosco, aonde a lição é que no reino o noivo ele pode demorar. Olha só, Jesus ele contando a parábola e ele retratando as situações que eram reais naquela sua cultura. Ele fala que as noivas, as 5 prudentes guardaram azeite de reserva e as 5 nécias não. E quando o noivo deveria vir, ele tardou-se, e todas elas adormeceram. No texto original, esta palavra adormeceram traz a ideia de que entraram no sono profundo e continuaram dormindo, né? Então, nessa segunda lição aqui, a parábola nos ensina que a demora pode acontecer, embora o noivo ele esteja para vir, a sua vinda ela pode parecer demorada para nós. E quando o texto no versículo 5 fala assim: e tardando o esposo, o texto ele traz a ideia de uma longa demora. No grego, esta palavra ela traz justamente essa ideia de que este noivo da parábola que Jesus contou, ele demorou bastante tempo para ir até a casa da noiva. Era comum, como eu já adiantei aos irmãos, era comum naquela época o noivo se atrasar para buscar a sua noiva, pois geralmente ele estaria acertando uns últimos detalhes do casamento, provavelmente relacionado aos presentes que deveriam ser dados aos parentes da noiva. O atraso do noivo ou dos noivos naquele contexto era uma coisa esperada, era comum, assim como hoje é tradicional, é comum as noivas deixarem os noivos esperando por um período de tempo no altar. Ao falar da volta de Jesus, as escrituras elas confirmam a ideia de que a volta de Jesus ela pode parecer para nós demorada. Para ele é no tempo certo, mas para nós ela pode sim parecer demorada. Pedro, escrevendo a sua segunda epístola ou segunda carta, ele diz que nos últimos dias homens escarnecedores questionariam a veracidade da promessa da volta de Jesus, pois segundo eles esta promessa estava demorando demais. Pedro explica ali nesta epístola, neste contexto onde ele toma ciência de que tem pessoas achando, dizendo, ensinando talvez a igreja naquela época de que Jesus não voltaria mais, né? De que a sua promessa não se cumpriria. E Pedro ele explica para contra-argumentar estes talvez falsos mestres que estavam ensinando isso para a igreja. Pedro ele usa como argumento de que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E ainda Pedro completa dizendo que o Senhor ele não retarda a sua promessa. Se ele prometeu, ele é fiel para fazer cumprir. Aleluia. Se ele disse que ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai voltar, ainda que para nós pareça tardia, mas a sua volta ela é certa. Basta nós confiarmos, acreditarmos e aguardarmos na promessa do Senhor, para que não sejamos pegos de surpresa, como essas virgens nécias que foram pegas de surpresa, porque não esperaram da forma devida, como deveriam estar esperando.
Então resta ao povo de Deus aguardar ansiosamente pela chegada do noivo, e não só de forma ansiosa, mas também de forma prudente, esperando como uma verdadeira noiva, fiel ao seu noivo, amando o seu noivo ardentemente e desejando ardentemente a sua chegada. A igreja verdadeira, enquanto aguarda a chegada do noivo, ela não se contamina com este mundo, ela não perde a esperança e ela não dormita como fizeram essas virgens nécias. Que nós possamos estarmos despertados, que nós possamos estarmos firmes na promessa do Senhor, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir e Ele vai voltar. Bom, a terceira lição que nós podemos extrair deste texto da parábola das 10 virgens está no versículo de número 6, que diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Neste versículo, nós temos aqui a terceira verdade que nós extraímos do texto, que é de que, ainda que o noivo demore, a sua vinda é certa. Ainda que o noivo demore, a sua vinda é certa. Ou melhor dizendo, ainda que a vinda do noivo pareça ser tardia para nós, mas a sua vinda, ela é certa. As Escrituras, elas nos garantem que Jesus Cristo, Ele vai voltar. Quando lemos no Evangelho de João, no capítulo de número 14, Jesus pregando um sermão aos seus discípulos, Ele diz assim no versículo 14, no capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei. Olha só o que Jesus está dizendo: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Ainda que alguns estudiosos, alguns intérpretes, diz que Jesus, nesse texto, ele está se referindo à vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, porque lá na frente ele vai fazer menção de que ele iria para o Pai, mas ele enviaria um outro Consolador. Mas a fala de Jesus no versículo de número 3 não nos deixa dúvida de que Jesus, ele está prometendo que um dia ele vai voltar e vai nos levar para onde ele estiver. Ou seja, ele está prometendo que para onde ele foi, um dia ele vai voltar para nos levar também para este mesmo lugar, nas moradas celestiais. Louvado seja o nome de Jesus. Lá no livro de Atos, no capítulo de número 1, os discípulos, eles questionam a Jesus após a aparição de Jesus já ressurreto. Os discípulos questionam Jesus sobre quando o reino, na concepção deles de reino até então, quando o reino de Deus estaria sendo implantado definitivamente. Eles tinham uma expectativa de que o Messias, quando ele se manifestaria, ele tiraria o jugo pesado do Império Romano sobre eles. E agora eles estão questionando Jesus sobre este tempo, se é agora. Eles estão ansiosos para ouvir da parte de Jesus de que eles estariam livres da opressão, do jugo do Império Romano, né? Ao que Jesus ele responde a eles que não competia a eles saber datas, tempos ou épocas estabelecidas
por Deus. Mas Jesus, ele prossegue, e ao prosseguir, ele promete a descida do Espírito Santo sobre esses discípulos, para que eles sejam revestidos de poder, para testemunharem de Cristo. Ou seja, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste tinha a função principal de revestir os discípulos de poder, para eles testemunharem do reino de Cristo, para eles testemunharem do Evangelho salvador e poderoso de Jesus Cristo. E assim Jesus, trazendo esse discurso aos seus discípulos, ele é elevado às alturas, e quando ele é elevado, os discípulos ficam olhando para as alturas, para aquela cena, enxergando Jesus sendo elevado até as nuvens, e eles ficam perplexos olhando para cima, ao que aparece dois varões de branco, dizendo aos discípulos no capítulo 1, versículo 11, assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ou seja, o que os anjos estão dizendo para os discípulos é: ele subiu, ele foi para o Pai, os olhos de vocês viram ele subindo, mas do mesmo jeito que ele foi, ele também vai voltar. Do mesmo jeito como vocês viram ele de ir, ele há de vir. Louvado seja o nome de Jesus. É como se os anjos estivessem dizendo para os discípulos: tão certo quanto a sua ida, assim também é a sua volta. Quando? Os discípulos poderiam talvez estar se perguntando: quando? E o anjo, poderia estar respondendo: quando não interessa, basta saber que ele virá. Ou seja, nós temos uma promessa, a promessa do retorno de Jesus Cristo. Nós sabemos que ele vai voltar, não sabemos quando. E quando algum profeta aparecer dizendo ou marcando a data, dizendo que sabe ou marcando a data do retorno de Jesus, tenha-o por falso profeta, porque as Escrituras é muito claras sobre este assunto. Nós não sabemos quando ele vai voltar, mas nós sabemos que ele vai voltar. Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar, e vai voltar para buscar a sua igreja. Mas nós temos ainda mais duas lições para aprendermos deste texto. No versículo de número 10, nós temos aqui Jesus dizendo assim: e tendo elas, as virgens nécias, ido comprar o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A quarta lição que nós temos para extrair deste texto é de que só poderão entrar nas bodas aqueles que estiverem preparados para a chegada do noivo. Quando o noivo chegar, só entrarão para a festa, para as bodas, aqueles que verdadeiramente se prepararam para a chegada do noivo. As nécias talvez não levaram tão a sério a possibilidade de que o noivo poderia chegar a qualquer momento, e quando ele chegou, elas não estavam preparadas para o evento da sua chegada. É interessante observar que era costume do noivo ele se atrasar, e enquanto elas esperavam até mesmo durante horas, alguns estudiosos dizem que no contexto cultural da época, enquanto a noiva e as amigas esperavam a chegada do noivo, ficava mensageiro dizendo: olha, o noivo está vindo, o noivo está chegando, isso para despertá-las, para deixar elas preparadas.
Então não só uma vez, não só duas vezes, mas algumas vezes esses mensageiros, eles tinham essa prática de anunciar repetidamente que o noivo estava chegando. O estudioso Lawrence Richards, ele diz isso no seu comentário histórico-cultural. Craig Keener também diz isso também no seu comentário histórico-cultural, que era natural que mensageiros naquela época ficassem repetidamente avisando os convidados de que o noivo estava chegando. E quando de fato o noivo chegava, o costume era eles irem escoltando os noivos até a sua casa, e depois que os convidados entravam na casa, a porta ela era trancada. E é por isso que Jesus diz aqui no versículo 10, que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A porta um dia vai fechar. E em toda a história da igreja, Deus tem levantado mensageiros para anunciar a volta do rei. Deus está falando, ele vai voltar, e a igreja precisa estar preparada. E aqui eu deixo um recado para você: prepara-te, igreja, porque o noivo vai voltar para buscar a sua noiva. Tão certo quanto foi a sua ida, será também a sua volta. E nós, como igreja de Jesus Cristo, como noiva do Cordeiro de Deus, nós precisamos estarmos devidamente preparados para a chegada do noivo. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que estejamos preparados, para que quando Ele chegar, nós estejamos como uma noiva fiel, como uma noiva ataviada, como uma noiva preparada, como uma noiva prudente, como uma noiva ansiosa pela chegada do noivo. E assim eu chego na última lição do texto e na mensagem central desta parábola, que está no versículo de número 13. Jesus, depois de contar esta parábola, baseado no casamento, dentro do seu contexto histórico e cultural, ele fecha essa parábola dizendo assim: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então esta é a última lição, e a principal e a central desta mensagem, desta parábola, que é de que devemos estar sempre vigilantes, uma vez que não sabemos a hora que o noivo há de chegar. A mensagem da parábola, ela é simples, ou seja, que mensagem é essa? Não espere, mas faça agora, hoje, agora mesmo, os seus preparativos para a vinda do noivo. Louvado seja Deus. Vigiar não significa, aliás, não permitir que nada nos impeça de estarmos preparados para a volta de Cristo. E aqui cabe uma reflexão para nós: será que tem alguma coisa nos impedindo de estarmos preparados para a volta do noivo? Isso, noivo, se a trombeta soar agora, como é que você está diante do noivo? Como é que você, como noiva, está para a volta do noivo, para aquele grande e glorioso dia tão aguardado pela igreja desde os primeiros dias da igreja do Senhor? Nós não sabemos quando ele vem, mas já é suficiente saber que ele virá. E João termina o livro, é interessante a forma que João, ele termina o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo de número 22, versículo 20, dizendo assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho, amém. E aí João, ele clama, ele grita, demonstrando o anseio do seu coração, dizendo assim: ora vem, Senhor Jesus. Ou seja, Maranata. A igreja verdadeira grita Maranata.
A igreja preparada grita Maranata. A igreja preparada está clamando, dizendo Maranata, porque ela sabe que quando o noivo vier, ele vai encontrar ela linda, ataviada, preparada, pura, santificada, consagrada para a sua chegada. E quando ele vier, ele nos levará para junto dele. Nós passaremos então pelo julgamento do trono branco, um julgamento que não é para condenação, mas tão somente para nós recebermos o nosso galardão por todas as nossas obras que praticamos aqui. E depois desse julgamento do trono branco, aliás, desse julgamento, nós estaremos ali, o julgamento do tribunal de Cristo, aliás, nós estaremos assentados na mesa do rei, para nos alegrarmos com o rei, com o noivo. Louvado seja Deus. E assim eu termino, aleluia, também em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7, aonde diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para estarmos preparados para a vinda do noivo, porque Ele prometeu que Ele vai voltar para buscar a sua noiva, e quando Ele voltar, Ele vai nos levar para junto dEle, e ali não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza, porque as primeiras coisas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Fica firme, igreja. Eu sei que estamos passando por um momento de tribulação que muitos, talvez todos nós, nenhum de nós passamos até o dia de hoje, um momento de isolamento social, mas Deus está conosco, aleluia. Nós não estamos, nós podemos não estar congregando em comunidade, mas a nossa fé está arraigada naquele que vive e reina para todo sempre, porque nós acreditamos na sua promessa. Fica firme, fica preparado, porque um dia o noivo vai voltar para buscar a sua igreja e nós estaremos com ele. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a orar, a fazer uma breve oração juntamente comigo após aquilo que nós aprendemos aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te agradecemos pela sua poderosa palavra, que nos exorta, meu Senhor, a aguardarmos ansiosamente a chegada do noivo Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nos dê graça, meu Senhor, nos dê graça para nós estarmos firmes para aquele grande e glorioso dia, aonde nós seremos reunidos, Senhor, meu Deus e meu Pai, junto a todos aqueles que já partiram para o Senhor, e estaremos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Meu Deus e meu Pai, guarde os nossos corações, guarde os nossos pés, guarda todos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que neste momento, Senhor, ouviram esta palavra, e que esta palavra possa acender uma chama no nosso coração, Senhor, para que nós possamos continuar aguardando a volta do noivo ansiosamente, para que nós possamos estarmos juntos adorando ao Senhor. Assim eu te agradeço, ó Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.